No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar as origens da sociologia. Quais foram os eventos existentes no contexto histórico do surgimento da sociologia que influenciaram para a construção dessa nova disciplina. A sociologia ela surge no século XIX e nesse período houve uma intensa transformação cultural, social, de consciência, econômica, política, decorrente principalmente de 3 eventos que culminaram nesse século, mas que iniciaram no século anterior. São eles: o Iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O Iluminismo, ele influencia porque, como vocês lembram da aula de História, é nesse momento em que os filósofos começam a pensar em critérios para o desenvolvimento do conhecimento e para que a gente fosse capaz de saber se aquele conhecimento era válido ou não, se era verdadeiro ou não. É nesse contexto que Descartes, Bacon, Spinoza, Kant, entre outros, desenvolvem o método científico. Além disso, nesse período ocorreu as revoluções industriais. E essa revolução industrial gera uma mudança do sistema econômico. A gente sai de um sistema agrícola e rural para um sistema urbano e industrial, que é a transformação do feudalismo para o capitalismo. Então, a revolução industrial influencia na transformação econômica. E, por fim, nós temos a Revolução Francesa, que vai ser extremamente importante para uma mudança no sistema social, político e cultural da França. Como que isso acontece? A Revolução Francesa, ela transforma a classe dominante. Ela depõe o sistema absolutista e enfatiza, implementa a república. E com isso, a classe burguesa, que antes era uma classe dominada, se torna a classe dominante. Então a burguesia que já tinha relevância e expressividade econômica a partir da Revolução Industrial, ou seja, ela começa a ganhar bem mais dinheiro e ter mais importância nesse novo sistema econômico, ela, como a Revolução Francesa, também ganha expressividade política e social. Então, é uma transformação desse sistema político, social e cultural, ou cultural também pelas mudanças de valores que surgiram em consequência do Iluminismo. Então, vamos observar passo a passo cada uma dessas transformações. A primeira é do sistema econômico, como tínhamos comentado, que saiu do feudal para o capitalista. Então, esse sistema econômico ele sai de uma produção agrícola e rural para um sistema urbano e voltado para a indústria. E com isso, ele leva, consequentemente, a uma mudança de localidade da população, a uma intensa migração da população do ambiente rural para o ambiente urbano. Essa migração é consequência do cercamento dos campos. Lembra lá da história? Que teve um momento que, para conseguir suprir a demanda... Oi, tudo bem? Que bom que você está gostando dos conteúdos aqui do nosso canal. Esse vídeo que você está assistindo é original da nossa plataforma de preparação para os concursos dos bombeiros. Aqui no Perspectiva, a gente só trabalha com o concurso dos bombeiros. E em São Paulo, com bombeiro e polícia, porque em São Paulo o bombeiro é policial. E para não perder nenhuma informação, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo, você acha alguns links importantes para você descobrir todas as informações dos concursos dos bombeiros, como salário, plano de carreira e uma série de outras informações sobre a profissão. E vamos com tudo, de volta para o nosso vídeo. Da indústria
têxtil, em especial da primeira Revolução Industrial, há um cercamento dos campos para a criação de ovelhas. E com isso, a expulsão dos servos desses campos, que se tornam pessoas sem ter como se sustentar, e elas migram para as cidades em busca do emprego nas indústrias. Vale ressaltar que, nessa transformação, o modo de vida desse servo que se torna trabalhador se modifica totalmente, porque ele antes estava acostumado para plantar para comer, e ele de repente se vê obrigado a vender a força dele de trabalho para ganhar um salário, um dinheiro, para aí sim ir ao mercado comprar o seu alimento. Então, aqui a gente vê uma mudança radical na organização social, econômica, política e no cotidiano das pessoas. E com essa transformação do rural para o urbano, a gente também tem uma mudança de classe dessa pessoa que é expulsa do campo e que chega na cidade, que sai do campo como servo e chega na cidade como trabalhadora assalariada. E essa mudança é reflexo de uma mudança na própria estrutura social dessa sociedade, que sai desse primeiro modelo em que a gente tinha o rei, a nobreza e o clero e o povo, e era aqui que a burguesia estava, para um outro modelo em que essa burguesia se torna a classe dominante. Ela vai para o topo dessa organização social. E, como tal, ela se torna a classe mais importante, mais expressiva nesse contexto, em oposição aos trabalhadores. Além dessa mudança, nós também observamos uma mudança no topo da pirâmide, não é? Como reflexo daquela mudança estrutural, a gente tem a queda do absolutismo na Revolução Francesa, que leva à queda da nobreza enquanto classe dominante e à ascensão da burguesia, que já tinha ganho expressividade econômica e agora ganha também poder político após essa revolução. Bem, como a gente observou, foram vários fenômenos e modificações e transformações da sociedade. E os principais pensadores, os fundadores da sociologia, observando essa movimentação toda, se questionaram duas coisas. A primeira, como que a sociedade se mantém enquanto sociedade, mesmo com essas transformações todas. E, por outro lado, também, como que a sociedade se transforma, como que ela se modifica. Então, a partir dessas duas reflexões, dessas duas questões, eles buscam criar uma ciência que fosse capaz de olhar esses fenômenos sociais com a mesma objetividade com que os iluministas e os filósofos olhavam os fenômenos naturais. Então, eles buscam a criação de um método, na verdade, são 4 métodos diferentes, para a observação desses fenômenos sociais a partir de um viés metodológico e objetivo. Então, são esses fundadores, o Comte, o Durkheim, o Marx, o Weber, estavam preocupados em criar uma forma, um método de observação do social que fosse capaz de abarcar a mudança, mas também a coesão social e também que oferecesse a esse conhecimento uma carga de objetividade e de cientificidade. Bem, nos próximos vídeos nós vamos olhar com mais calma cada um desses filósofos / pensadores / sociólogos. Obrigada pela atenção. Até a próxima.